capítulo 4. Tá? Quem tiver com a Bíblia aí já deixa aberto. 2 Reis, capítulo 4. Conforme eu coloquei lá na descrição. A gente vai começar já? Já são 10h08. Então vamos começar, pessoal, que a gente marcou às 10, tá? E o pessoal que for entrando, a gente vai orientando, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo, entramos na Tua santa e gloriosa presença, Deus, lhe pedindo sabedoria. Senhor, pedimos a Ti que o Senhor venha, meu Pai, com o Teu poder nessa noite. Tira, meu Pai, de nós toda a natureza humana pecaminosa e que nós possamos ter olhar espiritual, possamos ter um ouvido espiritual, possamos ter uma mente espiritual, meu Deus. Fala com cada um de nós, no nosso individual, no nosso particular. Nós entregamos essa meditação nas Tuas mãos, na certeza que todo o inferno está repreendido e amarrado, em o nome do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Pessoal, esse capítulo, né, o capítulo de 2 Reis, capítulo 4, ele é muito profundo, né? Ele é muito forte. E é tão interessante que quando o pastor pediu para eu fazer a meditação, eu não ia fazer a meditação com essa palavra, né? Eu ia trazer uma outra palavra, e ontem eu estava aqui em casa, e é por isso que é muito bom a gente estar conectado com o céu, porque aí a gente consegue ouvir com bastante clareza a voz do Espírito Santo. E aí eu estava ouvindo um louvor, e através de uma palavra o Espírito Santo me fez lembrar dessa palavra, né? E o Espírito Santo confirmou no meu coração, é essa palavra que eu quero falar com a juventude de Caxias. Mais uma vez eu peço a você que está com o áudio ligado, para você desligar o seu áudio, tá? Para nada nos atrapalhar. E nesse livro, né, 2 Reis, capítulo 4, ele começa assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo... Eu não sei se na sua Bíblia, essa primeira palavra, uma mulher, ela está em caixa alta, né? Caixa alta que está em tudo maiúsculo. É porque a Bíblia faz questão de dizer que era uma mulher singular. Não era qualquer mulher. Foi uma mulher. Quando eu leio essa palavra, eu leio assim, e uma mulher. Não foi qualquer mulher. Foi uma mulher. No sentido bem singular, que só essa mulher fez isso, né? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo... Meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Se a gente parar para pensar agora nessa história, a gente tem uma mulher que procurou um homem de Deus para reclamar sobre algo que ela estava vivendo. Essa mulher estava com uma situação muito complicada. Ela era mulher de um profeta, né? Uma mulher de um pastor, de um obreiro, de alguém que fazia a obra de Deus. Esse homem morre e ela fica sozinha com 2 filhos e as dívidas começam a vir. E a Bíblia está dizendo que os credores, que são as pessoas que vão cobrar, elas estão vindo para poder levar os filhos dela como forma de pagamento. E é muito interessante a gente parar para pensar, né, como é importante a gente ter vida com Deus e a gente não se inclinar para a fé do nosso familiar. Essa mulher nitidamente era uma mulher que conhecia Deus através do marido, porque ela diz para o profeta, o meu marido, o teu servo, era homem de Deus. Em momento algum ela diz assim, ó, eu, tua serva, sou uma mulher de Deus. Mas ela coloca primeiramente a fé do marido. E muitas das vezes a gente vê essa situação no meio da juventude. São filhos de obreiros, irmãos de obreiros, familiares de obreiros, filhos de pastor, filho de um profeta, filho de alguém que é da fé, que se encosta na fé do familiar.
né? Ela se apoia na fé do familiar. E aqui é muito interessante que a Bíblia diz que o credor ele vem cobrar. Se a gente trouxer isso para o mundo espiritual, esse credor é o diabo. Porque quando você não tem vida alicerçada com o Espírito Santo, o diabo ele vai vir te cobrar. E ele veio cobrar para ela naquilo que mais tocava ela, aonde o coração dela estava, que era nos filhos. Porque Satanás, quando ele vem para destruir os teus sonhos. É uma mulher que estava viúva, perdeu o marido, estava endividada e que os credores queriam levar os seus filhos, porque sabiam que se ela perdesse os filhos, ia ser de duas uma. Ou essa mulher ia virar mendiga, ou ela ia se tornar uma prostituta. Porque naquela época, uma mulher viúva, para se casar novamente, era muito complicado. Então tinha toda uma história em volta dessa mulher. E aí no versículo 2, né, é muito interessante também, que diz assim, ó, e Eliseu lhe disse, Eliseu o profeta, que te hei de fazer? Né? Em outras palavras, ele disse assim, ó, o que eu posso fazer por você? E ele disse para ela assim, ó, dize-me, né, me fala, o que tu tem em casa? O que você tem dentro da sua casa? E a resposta dela é muito interessante, que ela diz assim, ó, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Veja bem, esse azeite ele estava ali por um propósito. O marido dela era profeta, era um homem de Deus, era um homem que preservava o azeite. Naquela época o azeite ele valia muito. O azeite ele tinha um símbolo muito grande naquela época. Valia muito. As coisas se compravam com azeite. E o interessante dessa passagem é que quando ela diz que ela não tem nada, nitidamente ela está desvalorizando o azeite, que é a herança que o marido tinha deixado para ela. Porque muitas das vezes a gente não consegue perceber que o azeite que está dentro da nossa casa, que é a palavra de Deus, a gente não dá valor. Se eu perguntar para você agora onde você coloca a sua Bíblia quando você chega na sua casa, de repente você vai conseguir equiparar. Se eu perguntar onde você coloca o seu celular. Porque são valores diferentes, né? O telefone parece que é algo intocável. Eu já vi muitas vezes as pessoas esquecendo a Bíblia na igreja, mas eu nunca vi alguém esquecer o telefone. E muitas das vezes, quando perde o telefone, o desespero parece até que vai morrer. É algo que a pessoa tá ali, caraca, perdi meu telefone, cadê? E aí, se ela perde a Bíblia, é assim, eu vou conseguir outra. Porque não consegue compreender que esse azeite tem um valor, que esse azeite é a fonte, que esse azeite pode mudar a vida dela. Então, quando ela diz, né, no versículo 2, né, a tua serva não tem nada, ela está desprezando, ela não está conseguindo enxergar com o olhar espiritual a preciosidade que ela tem dentro da casa dela. E aí no versículo 3, diz assim, ó, então disse ele. Então aqui vai uma orientação espiritual que o profeta está dando para ela, né? Ele diz assim, ó, no versículo 3, disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então quer dizer, ele deu uma ordem para ela, ele disse assim, olha, agora você vai sair da sua casa, você tem um pouquinho de azeite, né? Você tem uma botija de azeite, e a ordem para você é a seguinte, você vai sair da sua casa, e você vai bater de porta em porta nos seus vizinhos, e você vai pedir para o seu vizinho uma vasilha. E algo mais interessante nessa passagem é que fala sobre o relacionamento, né? O bom relacionamento que nós temos que ter com as pessoas que estão ao nosso lado, com o nosso próximo. Que a Bíblia ela é cheia de indicações para que nós possamos ter um bom relacionamento com o nosso próximo. Imagina você agora numa situação como a da viúva e vem um profeta, um homem de Deus e diz para você assim, olha só, você vai sair agora da sua casa e para a sua situação mudar, você tem que ir lá na porta dos seus vizinhos, e a Bíblia está dizendo que são todos, você vai de porta em porta dentro da sua rua e você vai pedir vasilha, você vai pedir pote para todos eles.
De repente, se eu perguntar para alguém aqui, alguém vai me dizer assim: obreiro, eu não sei nem o nome do meu vizinho. Outros vão dizer assim: obreiro, eu nem falo com o meu vizinho, eu nem gosto dele. E outros vão dizer assim: eu nem tenho vizinho. O Espírito Santo, ele quer que nós tenhamos relacionamento. O Espírito Santo ele nos ensina o tempo todo a ter relacionamento. Porque você não tem noção da condição espiritual do seu vizinho. E quando eu trago isso aqui para o mundo espiritual, né, para os mundos de hoje, a gente fala sobre a comunhão entre nós, até mesmo dentro da igreja. Porque nós, de alguma forma, nós somos vizinhos, né? Muitos aqui veem as pessoas da igreja mais do que veem seus primos, seus tios, seus avós, porque de repente se vê todo dia, né? Então é um relacionamento que nós temos de verdade. E aí, quando a gente traz isso para o mundo espiritual, a gente traz o seguinte: de repente, você que está do meu lado tem uma vasilha para me emprestar. E essa vasilha, ela faz parte do processo e do propósito do Espírito Santo. E aí vocês vão entender, porque tudo dentro da obra de Deus, ela tem um sentido. Nada é em vão. Nada dentro da palavra de Deus é em vão. O profeta manda essa mulher sair para ir à casa dos vizinhos, para pegar vasilhas que estão vazias, e o profeta pede para ir pegar vazia, porque ele sabe que as vasilhas estão vazias, né? Porque ele está vendo que a situação ali é uma situação crítica. Então os vizinhos têm a vasilha, mas não tem o azeite. E aí diz no versículo 4, então, né? Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas as vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Olha o que o profeta está dizendo para ela no fim dessa orientação. Ele está dizendo para ela: você vai lá nos seus vizinhos, pega a vasilha vazia, depois você volta, você entra na sua casa, você fecha a sua porta, e você deita um pouquinho do azeite que você tem em cada vasilha. Deitar o azeite é passar, como se ela estivesse passando um pouquinho do azeite em cada vasilha. Mas a Bíblia está dizendo que ela tem que fazer isso de porta fechada. Sabe por quê? Porque tem coisas que as pessoas que estão ao nosso redor não têm fé para ouvir ou não têm fé para fazer. Você acha que esses vizinhos, quando emprestaram a vasilha, não perguntou ela assim: mas vizinha, para que você quer vasilha vazia? Uma guerra dessa, todo mundo com fome, em vez de tu pedir pão, tá pedindo vasilha? Mas ela não tinha que justificar, ela tinha que pedir somente. Quando a gente medita na palavra, a gente tem que imaginar o que aconteceu. Foi dada uma ordem para essa mulher, ela sai da casa dela, bate de porta em porta, pega as vasilhas, volta para dentro de casa e tranca a porta. Porque os vizinhos não podiam ver o que ela estava fazendo. Porque de repente, algum vizinho ia dizer assim: mas vizinha, você está ficando doida? Que isso? Como é que você vai fazer um negócio desse, vizinha? É eu, hein? Tu já tem pouco azeite. Para pegar, vai desperdiçar sujando ainda as vasilhas? E ainda vai me entregar a vasilha suja? Mas a gente precisa ter uma delicadeza para entender o propósito do Espírito Santo. Porque às vezes nós somos uma vasilha, nós que eu digo somos nós que estamos na fé. Somos uma vasilha que estamos cheias de azeite. E de repente a vasilha do nosso vizinho está vazia. Ou então só tem cheiro de azeite. Porque veja bem, todos aqueles que um dia estiveram na presença de Deus, eles têm cheiro de azeite. Eles são feitos para ser cheio do azeite que é o Espírito Santo. Todos. Todos que um dia estiveram na presença de Deus, eles têm cheiro de azeite. Eu conversava essa semana com um obreiro e eu falava com ele sobre restauração. E é muito interessante a visão da restauração, porque muitas das vezes a gente vai evangelizar um jovem, a gente vai evangelizar uma pessoa afastada, e a gente quer tratar ela como se ela nunca tivesse conhecido a fé em Jesus, como ela nunca tivesse conhecido a cruz do Calvário. A Bíblia diz que quando alguém se afasta, ela se torna um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Um sepulcro caiado é um túmulo. Caiado é pintado. Então é como se ela estivesse dentro de um túmulo pintada. Está no mundo, está morta, mas está feliz.
E a mesma coisa acontece quando a pessoa ela volta. Ela volta como esse sepulcro. Só que todo mundo sabe que é ela. A restauração que o Espírito Santo faz é fazer essa pessoa novamente ter a forma que ela tinha antes. Não existe ex-filho. Não existe ex-filho. Quem uma vez foi filho de Deus, sempre será. Pode estar longe, mas continua sendo filho. Não existe ex-filho. Não existe ex-filho. Como nessa passagem aqui, diz que Deus também não tinha netos, porque o pai das crianças era profeta, o marido dessa mulher era profeta, mas os filhos dele estavam em risco. Eles estavam em risco porque não tinha comunhão com Deus. A gente não pode se encostar na fé de alguém. Então, quando essa mulher ela obedece, ela vai para dentro da casa dela, ela tranca a porta, ela passa o azeite em todas as vasilhas. A Bíblia diz aqui no versículo 5, partiu, pois, dele, né, a obediência é algo muito importante, e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam vasilhas, e ela as enchia. Mas o obreiro, como que ela tinha um pouquinho de azeite, e esse azeite, ele conseguiu encher as vasilhas que estavam ali que os vizinhos tinham dado. Porque a orientação do Espírito Santo é fazer sempre a vasilha lembrar. A vasilha somos nós, a função dela. Quando essa mulher passou um pouco do azeite, essa vasilha passou a lembrar a função dela, que é de sempre estar cheio do Espírito Santo, que é o óleo. Então, quando ela derramava o óleo sobre aquela vasilha, era como se o Espírito Santo tivesse sido derramado sobre aquela vasilha. E a Bíblia está dizendo que ela começou a encher as vasilhas. Todas foram cheias. Todas. Veja bem, você é uma vasilha que está cheia de azeite. De repente, quem está do teu lado só tem cheiro de azeite, mas não está cheio. E você tem o poder de encher essa vasilha. De repente, uma palavra que você dá para o seu irmão que está do seu lado, algo que você meditou na sua casa, que foi no seu íntimo, só você e Jesus. Ninguém estava lá. Não tinha câmera ligada, não tinha ninguém aplaudindo, não tinha microfone. Era só você e Deus. Era Deus enchendo você mais ainda para você poder encher uma outra vasilha que só tem cheiro de azeite, mas não está cheia. E às vezes a gente não cumpre o nosso papel, que é encher as vasilhas. As pessoas que estão do nosso lado, os nossos vizinhos. Porque entenda, em algum momento essa vasilha tinha que voltar para os vizinhos. Você acha que ia voltar vazia? É óbvio que não. É óbvio que não. Em algum momento ia voltar para eles. E eles iam ter o azeite também. Porque o Espírito Santo é multiplicador. Não é individual. O Espírito Santo quer que todos nós sejamos cheios, não só um. E aí no versículo 6 diz assim, e sucedeu que cheias, que foram as vasilhas, disse ao seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender a visão espiritual dessa palavra. Essa palavra é muito profunda. É uma palavra muito profunda e ela mexeu tanto comigo que eu tô meditando nela de dia, de noite e de madrugada. Ontem de madrugada eu estava aqui 3 horas da manhã lendo essa palavra, falando Espírito Santo, isso é muito forte. Se o jovem, cheio do Espírito Santo, entender que ele é essa vasilha cheia, que ele é um corpo cheio e que ele pode encher outros corpos, que ele pode encher outras vasilhas, pessoal, ninguém vai conseguir parar. Ninguém vai conseguir parar você. Você vai conseguir resgatar multidões. Multidões. Porque houve a obediência dessa mulher, houve algo que foi dito para ela que é sobrenatural. Ela só tinha um pouco de reserva. Na verdade, ela nem sabia a função daquela reserva, porque estava dentro da casa dela e ela disse, Senhor, não tenho nada.
senão um azeite. Quer dizer, estava desprezando aquilo que estava dentro da casa dela. E o que está dentro da sua casa é que vai fazer você transbordar. O que está dentro da sua casa vai fazer você encher as vasilhas. E principalmente dentro da sua casa. Às vezes a luta que você passa hoje, e você passa uma luta sozinho. Eu sei o que você está passando, porque eu já passei por isso também. De você ser o único que busca na sua casa, você ser o único que está ali envolvido com as coisas de Deus. Você é o único que tem essa botija do azeite. Mas de repente você não sabia que você tem o poder da multiplicação. Você tem o poder e a autoridade da multiplicação. Porque de repente alguém dentro da sua casa um dia foi uma vasilha cheia de azeite. E hoje ele é uma vasilha que só tem cheiro do azeite. Que você tem autoridade para fazer encher essa vasilha. De repente você não tem coragem de dizer uma palavra para o seu irmão, para a sua irmã, algo de fé que vai mudar a vida dela. De repente o diabo já fez você entender que o credor está vindo, que o cobrador está vindo. Ele está vindo e acabou. Perdeu. Só que o Espírito Santo hoje me levantou para dizer para você, você tem poder para encher a vasilha da sua casa. Você tem poder para encher as vasilhas que estão vazias na sua casa. Você tem poder para encher as vasilhas que estão vazias dos seus vizinhos, de todas as pessoas que te cercam, de todas as pessoas que estão ao seu redor, de todas as pessoas. Não duvide disso. Ontem a gente falava sobre essa questão do Rally dos 37 que nós vamos ter. Para pensar, são 37 vasilhas que estão vazias. Você vai precisar encher. Você vai precisar encher essas vasilhas que estão vazias. E se o Espírito Santo disse que tem 37, é porque tem. Só que você tem que bater na porta. A vasilha não vem na porta dela, ela teve que ir na porta dos vizinhos. Você precisa bater na porta das pessoas que estão vazias. Elas querem, elas precisam. Só que muitas das vezes não tem força. Não consegue ter escuta. Não consegue ser sensível à voz do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você, obreiro, para você jovem, para você líder de tribo, líder de um projeto. O Espírito Santo está dizendo para você, encha as vasilhas de azeite que estão ao seu redor. Dê uma palavra para alguém. Mande um hino, louvor para alguém. Vá na casa de alguém que muito tempo você não vai, de repente é um primo, um familiar. Sabe o que acontece muito dentro da igreja? Que a gente esquece que o Espírito Santo, ele manda a gente conviver. E aí você vê que tem um familiar, de repente, que não é convertido, né? Aquela pessoa que é atribulada, cheia de problema, e você esquece que ela está desse jeito porque ela está vazia. E quando está cheia de demônio. E em Lucas 9 diz que nós temos autoridade sobre todos os demônios. Quando eu falo para vocês poderem conviver, é justamente sobre isso. Vocês estarem nos lugares onde vocês vão ser luz. Porque ser luz na igreja é mole. Tem que ser luz onde tem escuridão. Lá nas trevas. Lá na boca de fumo. Lá na cracolândia. Lá naquele seu vizinho que está perturbado. Então... Só um minuto, pessoal. É porque parece até piada, né? Comecei a falar, agora já falta 10 minutos. Eu não entendo. Não é possível que o tempo passa tão rápido assim. Aqui já apareceu para mim 10 minutos, gente. Não é possível. A gente começou a meditação agora. É porque a gente só tem 40 minutos no Zoom, né? Mas passa tão rápido. Quando a gente fala das coisas do Espírito Santo, passa tão rápido que é sobrenatural. Eu olho até para o relógio para ver se é verdade mesmo. Pessoal, o Espírito Santo, ele conta conosco, o céu conta conosco, o céu quer que nós venhamos encher as vasilhas em nome de Jesus. Até quando você vai ficar nesse marasmo espiritual, nessa paralisia espiritual, de querer se limitar a ser uma viúva, de querer se limitar a ser uma pessoa que mora na comunidade, de uma pessoa que está em vulnerabilidade? Pessoal, você, pelo amor de Deus, você tem o Espírito Santo. E se você não tem, eu tenho autoridade agora, profética, em nome de Jesus, seja cheia a tua vasilha. Que o Espírito Santo encha você agora.
Mas precisamos ter um Força Jovem forte, pessoas tementes a Deus, pessoas que olhem para as coisas de Deus com santificação. Nós vemos que o mundo não está brincando. O inferno não está brincando, pessoal. A gente está conversando aqui, a gente está falando sobre a palavra de Deus, a gente está meditando e tem almas indo para o inferno. Tem vasilhas indo para o inferno vazia. Essas almas pagaram um alto preço e vai ser cobrado de alguém. Alguém vai ter que pagar essa conta. O sangue de Jesus foi derramado, foi algo muito precioso. Há poder no nome de Jesus. Obreiro, eu não tenho o que falar para essas pessoas. Diz para elas assim, ó, Jesus ama você. Jesus vai mudar a sua vida. Alguém pode dizer, sabe o quê? Ah, isso aí é crentice. É melhor ser crente do que ser perturbado, pessoal. Tem gente que só abre a boca para falar besteira. É melhor ser tirado como crente. Veja bem. E isso Satanás tem implantado dentro das igrejas. Colocando isso. Ah, você é muito crente. Ué, você tem que ser o quê? Muito perturbado? Tem que ser crente mesmo, tem que ser cristão. Tem que falar de Jesus, tem que falar das coisas de Deus. Nossos irmãos da fé estão morrendo do nosso lado. As pessoas que a gente ama em Cristo estão morrendo do nosso lado por falta de azeite. Você tem e você não está compartilhando, você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado. Essa mulher foi reclamar com quem ia resolver. Essa mulher vai falar com um homem de Deus. Ela não foi falar no Facebook, não. Ela não foi falar no Instagram. Ela não foi falar no status. Ela foi falar com um homem de Deus. Rapaz, fale com Jesus. Fale, Espírito Santo, eu quero ser esse homem de Deus, essa mulher de Deus, que as pessoas venham até mim para que eu possa encher a vasilha delas. Elas estão vazias, mas eu vou encher, porque eu tenho esse poder. A Bíblia diz que só parou quando eu não tinha mais vasilha. Você acha que no meio da Força Jovem não tem gente que está com a vasilha vazia, pessoal? Pelo amor de Deus, para e pensa. O que mais tem? É jovem, é líder, é obreiro, com a vasilha vazia. Tem nem cheiro, às vezes. É aquele negócio bem longe, assim, aquele aroma bem longe do azeite. Você passa perto da pessoa, você não sabe nem se ela é convertida. A pessoa só anda trancuda, com cara feia, resmungando, falando mal dos outros. Toma cuidado com a tua língua. Em nome de Jesus, tome cuidado com a sua língua. Cuidado com a sua língua, de quem você está falando. De repente você está falando de uma pessoa que é amiga de Jesus. Você não conhece o íntimo da pessoa. Você não conhece o que ela faz diante do Espírito Santo, diante da cruz do Calvário. E você julga ela pela aparência, pela cara dela, pelo jeito dela. De repente você fala até de mim. E eu oro pela sua vida agora, para Deus ter misericórdia da sua vida, porque você não sabe onde eu vou. Para eu estar aqui abrindo essa câmera e falar com vocês, eu estou pedindo muita misericórdia do Espírito Santo. Porque não é fácil. Não é fácil vir aqui e botar a cara para dizer para as pessoas o que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Porque há alguém que possa dizer assim, ó, mas o obreiro de novo tinha outras pessoas. Meu irmão, Jesus usa quem ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. E se você não está bem com isso, ore. Ore, fala, Jesus, me usa. Jesus, eu quero ser esse vaso. Porque o Espírito Santo está atrás daqueles adoradores que adoram o Espírito em verdade. Ele está atrás do Davi, que está lá atrás da malhada, mas que está com o coração aberto para ouvir a voz dele. Pessoal, atenção das pessoas que estão me vendo agora. Eu não sei com quem você está na sua casa. Eu sei que essa palavra está atravessando esse telefone, está chegando dentro do seu lar. E é o Espírito Santo dizendo que hoje faz transbordar o azeite dentro da sua casa. E você vai ver a diferença a partir de hoje. Na sua casa, na sua família. Quem entrar na sua casa vai perceber que tem cheiro forte de azeite, tem o Espírito Santo. Quem entrar na sua casa vai ser cheio do Espírito Santo. Porque Deus, ele quer comunhão. Então, a partir de agora, traga Jesus mais ainda para sua casa. Passe alguns momentos com Jesus, ouvindo louvor. Reserve pelo menos 1 hora para você ficar ouvindo louvores, para você meditar na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém, verá o Senhor. Então eu queria deixar essa palavra para vocês, depois vocês meditem novamente, para o Espírito Santo falar com vocês. Essa palavra para quem chegou depois, né, não conseguiu ler, está em 2 Reis, capítulo 4, falando sobre Eliseu aumentando o azeite da viúva. Então você medite. Hoje à meia-noite vamos nos unir em oração, vamos orar pela Força Jovem, pelo Rally dos 37, pelo pastor, vamos orar pelo nosso pastor, pessoal. É uma pressão muito espiritual, é muita coisa acontecendo no mundo espiritual que a gente não tem noção. É muita coisa acontecendo. E nós precisamos ter esse espírito que a gente está vivendo no domingo, que é do resgate.
A partir desse momento que você está cheio do azeite, que é o Espírito Santo dentro do seu coração, você tem que ter isso. Senhor, eu vou resgatar multidões. As multidões que estão aí com as vasilhas tudo vazia. Ou então as multidões que só tem cheiro de azeite, mas não está cheio. O afastado, ele tem cheiro de azeite, mas ele não está cheio. Ele precisa só ser cheio, pessoal. E ele depende somente de você. Ele depende de mim. Então essa noite durma, mas durma preocupado com isso. Senhor, eu preciso encher a vasilha de alguém. Senhor, eu preciso. É do meu filho, é do meu irmão, é do meu primo, é do meu cunhado, é do meu parente, é do meu amigo, é de alguém que está na igreja que eu estou vendo que não está legal. Eu vou encher a vasilha de alguém. Eu espero que todo mundo tenha entendido, todo mundo possa ter compreendido, que no domingo todos nós estejamos lá firme e forte, vivendo essa fé, vivendo esse propósito, porque coisas novas, maiores e extraordinárias o Espírito Santo tem separado para cada um de nós. E no grande dia, diante do trono do Senhor, eu quero encontrar com todos vocês. Eu não quero que nenhum de vocês esteja de fora. E eu falo isso em nome de Jesus. Meu coração chega a arder. Eu quero encontrar com vocês no céu. E eu tenho a certeza que essa palavra ela vai dar fruto. Compartilha essa palavra com alguém. Fala dessa palavra com alguém que você percebe que não está legal, que está vazio. Fala para ele, amigo, em nome de Jesus, seja cheio do azeite. Vamos junto. Vamos junto. Então, quando terminar aqui, você coloca lá no grupo, eu vou resgatar multidões. Você vai resgatar multidões. Porque quem está cheio só vai parar quando não tiver mais vasilha. Quando não tiver mais quem seja cheio, aí a gente vai parar. Isso só vai acontecer no céu. Porque enquanto a gente viver, vai ter vasilha vazia, precisando ser cheio do Espírito Santo. Pessoal, que Deus abençoe todos vocês abundantemente, a sua família, a sua casa, o seu dia, o seu ministério. Ore mais, jejue mais, busque mais. Vá para as madrugadas. Essas palavras aqui, pessoal, são reveladas de madrugada. Eu levanto cansado, cheio de remela no olho, também igual vocês. Trabalho cansado a beça, mas levanto me arrastando. Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Não estou aguentando. Ontem eu estava aqui, Jesus tirando pelo do nariz para não dormir. Mas eu falei, Jesus, eu vou até o fim. O Senhor vai revelar alguma coisa. Porque o comum é comum para todo mundo, mas na madrugada, um mistério. De madrugada é um mistério. Há uma coisa diferente. E vocês vão perceber isso, tá? Beijo no coração de todo mundo. Coloca aí quando você sair. Eu vou resgatar multidões. E eu tenho certeza que vai dar fruto. Até uma próxima vez, se o Espírito Santo